Saudações mais uma vez, queridos amigos. Espero que a graça de Cristo encha seu coração hoje. Estamos emocionados por ter você de volta conosco nesta jornada. Certifique-se de se inscrever e manter-se atualizado com as últimas informações que compartilhamos aqui. Juntos, vamos explorar e refletir sobre as mensagens profundas que moldam nossa fé. Hoje, nos aprofundamos em um momento crucial na história cristã, a revelação do terceiro segredo de Fátima, revelada em sua totalidade pelo Papa Francisco, oferecendo uma compreensão renovada de seu significado divino. Em 1917, 3 crianças pequenas na pequena vila de Fátima, Portugal, Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto, fizeram uma série de aparições profundas que sempre impactariam a paisagem espiritual. Essas crianças foram visitadas por Nossa Senhora de Fátima, a própria Virgem Maria, que entregou 3 segredos poderosos. Esses segredos revelaram mensagens profundas de fé, arrependimento e renovação espiritual que transcenderam seu tempo, tocando gerações vindouras. Os 2 primeiros segredos, que profetizaram a conclusão da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial, e vislumbres do inferno, foram divulgados em 1941. No entanto, o terceiro segredo permaneceu um mistério por muitos anos, alimentando a intriga e a especulação em torno de seu contente. Não foi até 2000 que o Papa João Paulo II revelou parcialmente sua mensagem, mas foi o Papa Francisco, em um movimento notável e histórico, que escolheu divulgar completamente o terceiro segredo, oferecendo ao mundo uma nova perspectiva sobre sua relevância para a humanidade, especialmente nesses tempos tumultuados. A visão do terceiro segredo é rica em simbolismo, alerta de destruição, mas finalmente trazendo esperança. A visão apresenta um anjo com uma espada ardente preparada para desencadear a devastação em todo o mundo, mas é a Virgem Maria, sua luz brilhante e amor ilimitado, que apaga as chamas da espada. Esta imagem poderosa representa a intervenção divina e a força de sua intercessão sobre o sofrimento da humanidade. A visão não termina com apenas um vislumbre da destruição, culmina em uma cena aterrorizante, onde pessoas leigos, padres e bispos escalam uma montanha íngreme em direção a um crucifixo maciço. Aqui, as crianças testemunham uma estátua do Papa sendo executado por soldados, simbolizando a perseguição duradoura da Igreja e o imenso sofrimento que ela enfrentará. Esta imagem não é apenas uma previsão de eventos futuros, mas um chamado à vigilância espiritual. Isso nos lembra que o conflito entre o bem e o mal está em andamento e que a fé é essencial em tempos de adversidade. A mensagem é clara: diante do sofrimento inimaginável, há esperança. A Virgem Maria, através de sua intercessão, traz proteção divina e garante que o amor e a fé acabarão triunfando. Essa visão enfatiza o poder da oração, especialmente o rosário, que Nossa Senhora há muito defende como uma ferramenta poderosa para a defesa espiritual e cura. A decisão do Papa Francisco de revelar o terceiro segredo ocorre em um momento em que o mundo está repleto de incerteza. Enfrentamos desastres naturais, violência e escuridão espiritual que parecem lançar uma sombra sobre a humanidade. Mas a mensagem de Fátima nos chama à renovação e arrependimento espirituais. Serve como um lembrete de que a humanidade se afastou de Deus e que o impacto do pecado é profundamente sentido em nosso mundo. A visão do sofrimento da Igreja é um reflexo dos desafios espirituais que enfrentamos, insistindo que convivemos com integridade, moralidade e um profundo compromisso com a nossa fé. A Igreja, como simbolizada na visão, está passando por um julgamento difícil, que exige oração, esperança e fé inabalável diante das adversidades. A revelação do terceiro segredo pelo Papa Francisco não é apenas uma declaração profética, é um chamado à ação para todos nós. É um convite a voltar à oração, confessar nossos pecados e fortalecer nosso relacionamento com Deus.
O terceiro segredo de Fátima serve como um aviso e uma profunda fonte de esperança, lembrando-nos que, embora possamos enfrentar lutas e perseguição, o amor e a proteção de Nossa Senhora, através da graça de Deus, nos guiarão. Ao refletirmos sobre essa mensagem poderosa, lembramos de manter rapidamente a nossa fé, orar por força e permanecer vigilantes em nossa jornada espiritual juntos. Podemos enfrentar quaisquer desafios que estejam à frente, sabendo que a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria nos levarão à vitória. Obrigado por se juntar a mim nesta incrível exploração. Que esta mensagem o inspire a aprofundar sua fé e se preparar para o futuro com esperança e confiança no plano de Deus. O Papa Francisco revela o terceiro segredo de Fátima, um chamado para a renovação espiritual em um mundo duvidoso em uma época em que muitos cristãos se veem navegando em uma cultura que frequentemente questiona o fundamento da moralidade e rejeita cada vez mais o cristianismo. A recente divulgação do Papa Francisco do terceiro segredo de Fátima é mais oportuna do que nunca. Esta não é apenas uma profecia histórica, mas uma mensagem para o mundo inteiro, que fala com o estado atual das coisas e a crise espiritual que enfrentamos hoje. A mensagem de Fátima é urgente, clara e cheia de esperança, e serve como um lembrete poderoso de que, apesar da escuridão ao nosso redor, a misericórdia divina está ao seu alcance. O terceiro segredo de Fátima apresenta uma visão dramática de destruição, sofrimento e conflito espiritual. No entanto, não é uma visão projetada para instilar medo, mas para despertar a esperança. Central para esta mensagem é a imagem poderosa da Virgem Maria extinguindo as chamas de uma espada ardente mantida por um anjo. Essa intervenção divina revela uma profunda verdade: não importa quão profunda a escuridão ou quão grave o julgamento, aqueles que se voltam para Deus em arrependimento e oração sempre encontrarão misericórdia. As chamas podem ameaçar, mas a luz do amor de Deus pode superá-las. Esta é uma mensagem de misericórdia divina para todos que a buscam, não apenas um aviso de destruição iminente. Um dos elementos mais significativos do terceiro segredo, e de todas as aparições de Fátima, é a importância da oração. O Papa Francisco, seguindo o exemplo de seus antecessores, enfatizou repetidamente o poder do rosário no combate aos desafios espirituais de nosso tempo. O rosário não é apenas uma série de orações repetitivas, mas uma poderosa ferramenta espiritual que aproxima os crentes de Deus e da Virgem Maria. Atua como um escudo e uma espada, protegendo-nos das tentações do pecado e do mal, além de fortalecer nossa determinação e nossa conexão com a graça divina. Em um mundo muitas vezes sobrecarregado pela incerteza, desesperança e escuridão espiritual, o rosário permanece como um farol de luz. Cada oração, cada Ave Maria, é uma petição de misericórdia, um pedido de ajuda divina em tempos de julgamento. O rosário nos conecta à proteção de Deus, oferecendo conforto diante do sofrimento, seja de lutas pessoais, desastres naturais ou a turbulência maior que marca nosso mundo. Todo o mistério do rosário convida os fiéis a refletir sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, encontrando força em sua obra redentora e vitória sobre o pecado. É por isso que Nossa Senhora de Fátima instou os fiéis a usar o rosário como uma arma espiritual. Não é apenas uma oração, é um ato de combate espiritual, perfurando a escuridão e a incerteza que ameaça nos consumir. O terceiro segredo também carrega uma mensagem profunda de esperança, apesar de seu retrato vívido de sofrimento, devastação e perseguição. Na visão, o Papa é visto sendo atacado, e os fiéis são retratados escalando uma montanha em direção a um grande crucifixo, simbolizando a luta duradoura da Igreja e os sacrifícios que devem ser feitos para a salvação. Esse retrato do martírio, embora perturbador, carrega uma mensagem profundamente esperançosa: o sofrimento, quando unido a Cristo, pode levar à glória. Serve como um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, o amor e a misericórdia de Deus são inabaláveis. O martírio não é um fim, mas um meio para a vida eterna, uma prova da força da fé e do triunfo final do bem sobre o mal.
A divulgação do terceiro segredo do Papa Francisco destaca a necessidade de defender a fé em tempos de julgamento. Na visão, a perseguição enfrentada pela Igreja e os fiéis não é um sofrimento arbitrário, mas uma parte necessária da jornada em direção à salvação. Os cristãos são chamados para não evitar perseguições e dificuldades, mas para abraçá-los como parte de sua jornada espiritual. Os mártires retratados na visão não são vítimas, mas vencedores, mostrando que a força da fé, mesmo diante da morte, é o que garante a vitória final da luz sobre as trevas. O terceiro segredo também enfatiza a necessidade urgente de conversão. O mundo na visão é mostrado em um estado de crise espiritual, alienado de Deus. Essa alienação tem consequências, espirituais e físicas, como o destino da humanidade depende se ele se voltar ou não para Deus. A revelação do Papa Francisco é um chamado de clarear para um mundo que se afastou de suas raízes morais e espirituais. É um lembrete de que o arrependimento, a oração e um compromisso renovado com Deus são as chaves para navegar nos tempos difíceis pela frente. O mundo está enfrentando turbulências espirituais, e o único caminho a seguir é através da conversão, um retorno a Deus, uma renovação da fé e um aprofundamento de nosso relacionamento com Ele. Para muitos, a mensagem de Fátima pode parecer uma ligação do passado, mas, na realidade, é tão relevante hoje como sempre. Os desafios que o mundo enfrenta, violência, divisão, desolação espiritual e decadência moral, não são meras coincidências. Eles são o resultado da distância da humanidade de Deus. Mas a esperança, a promessa e a solução estão em nossa capacidade de voltar para Ele. A Virgem Maria, como mãe de todos os cristãos, continua a interceder em nosso nome, oferecendo sua proteção e amor, mesmo nos tempos mais sombrios. Ela nos chama para voltar à oração, abraçar o arrependimento e a nos preparar espiritualmente para as provações que estão por vir. Para encerrar, a divulgação do terceiro segredo de Fátima, do Papa Francisco, é um alerta para um mundo em crise. Isso nos chama à ação, à vigilância espiritual e a uma confiança profunda e permanente na misericórdia de Deus. Isso nos lembra que, por mais que o mundo possa se tornar, o amor de Deus é maior e, através da oração, arrependimento e conversão, podemos navegar pelos desafios pela frente. O terceiro segredo não é apenas uma profecia de Dom, mas um farol de esperança, um lembrete de que, no final, Deus triunfará, e sua misericórdia prevalecerá. Enquanto enfrentamos o futuro, vamos levar a mensagem de Fátima a sério. Vamos abraçar o rosário como uma arma espiritual, nos voltarmos à oração e ao arrependimento e nos unimos na fé para combater as trevas espirituais que buscam nos sobrecarregar. Através desses atos de devoção e fé, podemos encontrar força para suportar e a esperança de triunfar, sabendo que Maria, nossa Mãe amorosa, está sempre ao nosso lado, intercedendo em nosso nome. Que possamos atendê-la e responder com corações cheios de fé, amor e confiança na eterna misericórdia de Deus. Na busca de contentamento verdadeiro, muitos se afastaram do caminho de Deus, voltando-se às tentações do consumismo, poder e prazeres fugazes. Esse movimento longe de Deus, impulsionado por desejos terrenos, deixou muitas almas vagando nas trevas espirituais. Mas há um profundo convite na mensagem da Virgem Maria em Fátima, uma chamada não apenas para indivíduos, mas para toda a humanidade retornar ao reto e estreito, buscar arrependimento e abraçar a graça de Deus. O perigo espiritual que agora ameaça o mundo é um resultado direto do desrespeito da humanidade pelos mandamentos de Deus, mas dentro dessa realidade sombria está uma mensagem de esperança. As palavras de Mary ecoam mais alto do que nunca hoje. Eles nos lembram que, não importa o quão longe tenhamos nos desviado, a graça de Deus está sempre ao seu alcance. Sua misericórdia nunca fica seca e, através da oração, especialmente a recitação do Rosário, somos convidados de volta à luz de Cristo.
A mensagem de Fátima serve como um farol de esperança, mostrando que a conversão e o arrependimento são caminhos para a cura e a redenção. Não é tarde demais para voltar a Deus, pois Ele nos recebe de braços abertos, independentemente do nosso passado. O terceiro segredo de Fátima, embora cheio de visões tristes de devastação, aponta para o triunfo do coração imaculado de Maria. Sua compaixão e intercessão nos levarão à vitória sobre o mal. Apesar do sofrimento que perfura seu próprio coração, ela continua a oferecer força, conforto e orientação para aqueles que se voltam para ela com fé. Esta vitória não é um evento futuro distante, pode começar em nossos corações agora. Através da oração, arrependimento e fé inabalável, podemos participar do triunfo do coração imaculado de Maria. O Papa Francisco, seguindo o exemplo do Papa João Paulo II, enfatizou a importância de nos consagrarmos aos cuidados do coração imaculado de Maria. Essa consagração é uma promessa de orientação e proteção divinas, especialmente durante os ensaios à frente. À medida que o mundo enfrenta desafios sem precedentes, os crentes podem encontrar consolo e coragem no conhecimento de que o propósito de Deus finalmente prevalecerá. O mal pode parecer poderoso, mas não terá a palavra final. O terceiro segredo de Fátima é um ponto de virada na história da Igreja, que pinta uma imagem sombria das lutas espirituais da humanidade, mas simultaneamente oferece uma mensagem de profunda esperança e misericórdia. Este segredo nos chama a voltar a Deus, para fortalecer nossa fé e buscar perdão. Nestes tempos conturbados, a mensagem de Fátima é mais urgente do que nunca. As decisões que tomamos agora, individualmente como sociedades, moldarão o mundo nos próximos anos. Nesse choque entre o bem e o mal, o poder da oração, particularmente o rosário, e a intercessão da Virgem Maria são as ferramentas que nos levarão à vitória. A hora da renovação espiritual é agora. O Papa Francisco nos chama para voltar a Deus, para se arrepender e aceitar a luz de Cristo em nossos corações. Isso não apenas garantirá nossa salvação, mas também ajudará a provocar o triunfo do bem sobre o mal, como predito por Maria. Sua presença e participação nessa jornada são inestimáveis. Seu papel nessa missão espiritual compartilhada acrescenta profundidade e significado à nossa experiência coletiva. Que as histórias de nossa humanidade compartilhada continuem a inspirá-lo e fornecer esperança à medida que avançamos juntos.